Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 8ª sessão ordinária para o ano de 2025. Gostaria de saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, funcionários desta casa e o público que está nos assistindo através da página do Facebook. Imediatamente eu solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 7ª sessão ordinária. 7ª sessão ordinária. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2025, realizou-se, com início às 19h04, no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 7ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pid, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, que, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Em atenção à ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias. Projeto de Lei número 28, de 25 de abril de 2025, altera os valores das diárias dos integrantes do Poder Executivo e de outras providências, o qual foi aprovado por 8 votos com emenda substitutiva, conforme as disposições contidas no parecer da comissão. Projeto de Resolução número 01, de 25 de abril de 2025, autoria mesa diretora, dá nova redação ao artigo 10 da Resolução número 01, de 11 de junho de 2013, o qual foi igualmente aprovado por 8 votos. Proposição de autoria do vereador Luciano Machado, protocolada sob número 28 de 2025, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões a redução dos valores, em futuros contratos, dos honorários cobrados para o uso do ginásio da Escola de Ensino Fundamental Santa Isabel. Proposição sob protocolo número 29 de 2025, da autoria do vereador Márcio André Agnes, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões a instalação de equipamentos de academia ao ar livre junto à comunidade da linha La Salle Níquel Centro. E proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, protocolada sob número 30 de 2025, solicitando perante o Poder Executivo de Campina das Missões para que seja reavaliada a legislação municipal que rege o vale-refeição dos servidores públicos municipais, visando o pagamento do benefício nos períodos de férias dos mesmos. Estas 3 matérias foram todas aprovadas por 8 votos, sendo que, com relação à proposição de protocolo número 29, de iniciativa do edil Márcio André Agnes, a mesma contabilizou um adendo proposto pelo próprio autor para que se contemple igualmente a comunidade da linha Níquel com equipamentos de academia ao ar livre. Outro sim, registra-se que a proposição de protocolo número 31, de autoria do vereador Daltro Luiz Bastos, obteve endosso das bancadas do PL, PT e MDB. Esgotada a pauta, às 19h36, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19h do dia 26 de maio vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 15 de maio de 2025. Vereador Douglas Gabriel Pid, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Douglas, para que faça a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia, 8ª sessão ordinária, 26 de maio de 2025. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 29, de 12 de maio de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar odontólogos e dar outras providências. Projeto de lei número 30, de 12 de maio de 2025. Prorroga até 15 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado por meio de lei número 2.865, de 23 de junho de 2015. Projeto de lei número 31, de 12 de maio de 2025, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa conjunta dos vereadores da bancada do Partido Liberal. Proposição de iniciativa da vereadora Marta Pies Volkmer, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 23 de maio de 2025, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Correspondência oriunda do Grupo Feminino de Bolão Meia Lua, convidando para o primeiro baile típico junino, a realizar-se no dia 20 de junho, com início às 20h30, no Clube Bela Vista. Ofício circular número 24 de 2025, oriundo da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando orientações aos entes com RPPS para comunicação aos aposentados e pensionistas do canal de denúncia sobre descontos considerados indevidos e para a adoção de medidas corretivas. E ofício número 29 de 2025, proveniente da Escola Estadual de Educação Básica João 23, versando sobre a possibilidade de patrocínio para a premiação dos trabalhos da Feira do Conhecimento, que ocorrerá no dia 15 de julho próximo. Informa ainda que há um total de 45 trabalhos inscritos no ensino fundamental e 30 trabalhos no ensino médio, de modo que há o intento de premiar em dinheiro primeiro e segundos colocados de cada uma das 7 categorias. Seria isso, secretário? Feito isso, abro espaço para comentário a respeito das correspondências lidas. Ninguém querendo se manifestar, abro espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar também os funcionários da casa, o pessoal que nos assiste em casa, nossos cumprimentos. Mais uma vez a gente viu postagens irresponsáveis nas redes sociais, envolvendo o município com o hospital, dando a entender que o prefeito é culpado por alguns problemas que acontecem no Hospital Campina. Só para lembrar, isso já foi falado em várias oportunidades, né? Inclusive na última campanha, valores que foram divulgados, né, que na gestão anterior foram repassados 1.186.830 a mais do que gestões anteriores. Cofrom, 375 a mais na última gestão. Pacientes não pagam mais as taxas para irem a outros hospitais, né, sempre tiveram que pagar taxas, pagar enfermeiras que acompanhavam, isso o município está arcando, isso chega a em torno de R$300 mil por mês, né, esses custos. Foram repassados 460 mil de repasse para o hospital para rescisões e pagamento do 13º salário, quando estava em dificuldade no ano retrasado. O repasse mensal de convênio de R$ 93.958, contrato de R$ 14.627 para recolhimento do lixo, que é exclusivamente do hospital. Em anos anteriores, os carros da saúde, o que não tem lógica, carregavam esses lixos contaminados no porta-mala e levavam lá aí no lixo do hospital. Hoje em dia está sendo recolhido esses lixos daí na unidade básica de saúde. Foi falado também sobre a aquisição de máquina de R$ 1.030.000, né? De que isto não seria prioridade. Isso foi sonho até de administrações anteriores, né? Isso
é prioridade no município. Essas maquinazinhas que nós temos aí, elas não conseguem dar conta de toda a demanda que está sendo exigida, né? Assim como na saúde também, né? A secretária tem que se desdobrar, pois as demandas estão aumentando e os veículos, motoristas não conseguem acompanhar, né? As contratações e adquirir veículos. O cidadão diz ele está com saudade de um ex-prefeito, né? Que reconhecidamente foi um desastre. Na época que se cobrava taxas para viagens, taxas outras indevidas, né, que não deveriam ser cobradas. Eu acho que não é por aí. O que deu para entender de que o prefeito é culpado por problemas que existem no hospital. Eu, como funcionário lá que acompanho, já há mais anos já está sendo avisado sobre problemas no gerador. A parte do comando digital, né? Poderia funcionar 2 meses, como 2 anos, como 10 anos, e vinha se empurrando de barriga, né? Já há 3, 4 administradores anteriores. Agora está sendo resolvido, né? Agora que deu pau total, né? Então não pode vir cidadãos vir aqui e dizer assim que o culpado é o prefeito, né? O prefeito talvez nem esteja sabendo do que está acontecendo lá. Eu acho que ele tem que questionar. Cada instituição tem uma diretoria. E eu acho que teria que ser questionado as diretorias da instituição. Não querer generalizar e dizer que o prefeito é culpado de tudo. Só um esclarecimento, né? Eu até pedi, se eles quisessem também colocar alguma coisa, eles dizem que tem tempo, né, para se defender. Mas seria essa a colocação a minha, senhor presidente. Continua espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, ao pessoal que nos assiste pelo Facebook. Presidente, quero hoje aqui, né, dar uma ressalva à Bosch. Tivemos nos últimos dias a final da Liga Fronteira Noroeste Missões de Bochas, que aconteceu no nosso município, e quero usar, né, esse espaço aqui para dar um destaque a essa modalidade esportiva e parabenizar a seleção campinense por ter chegado nessa grande final. Infelizmente, o título não veio para o nosso município, né, que a gente almejava tanto, mais um título nessa competição, que já foi conquistado por Campina das Missões, mas pela primeira vez, geralmente era passado para entidades representar o nosso município. Dessa vez, o Paulo, que puxa a frente do CMD aqui em Campina das Missões, em praticamente todas as atividades esportivas que acontecem, ele montou uma seleção, né, convidou entre aspas, a gente diz, os melhores jogadores do município. A gente sabe que nosso município tem muita gente de qualidade, mas convidou aí muitos atletas cancheiros na bocha, e Campina das Missões conseguiu chegar até essa grande final. Inclusive, né, mesmo perdendo as 3 partidas lá no município de São Paulo das Missões, para a forte equipe de São Paulo das Missões, né, não é por nada que tem 4 títulos nessa competição, sendo 3 deles seguidos. A equipe de Campina jogou em casa, né, na última sexta-feira e conseguiu vencer as 2 primeiras partidas, né, partidas emocionantes, e na terceira partida, então, que era a partida decisiva, a equipe paulistana conseguiu aí as bochas necessárias, então, finalizando a competição. Então, só dar um destaque aí a essa modalidade, que é muito praticada em nosso município. Talvez deveria um pouquinho mais, a gente não saberia hoje nem por onde começar, mas talvez dar uma incentivada nessa gurizada mais nova para também praticar. A gente sabe que as sociedades hoje vêm sofrendo bastante, não tem mais jovens nas comunidades, né, as lideranças são praticamente as mesmas. E então, através dessa conquista do 2º lugar, que foi muito valorizado pelos nossos atletas, pelos atletas campinenses, então só dar um destaque especial aí a toda a equipe campinense aí, e parabenizar aí o servidor Paulo aí por estar à frente dessa equipe campinense aí, pela conquista desse 2º lugar aí. Não, como eu falei, não veio o título, mas ficou de grande tamanho, de uma grande valia para nós,
essa conquista de segundo lugar, mesmo com 9 equipes participando dessa competição. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Claudemar. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, cumprimentar colaboradores da casa e também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu gostaria hoje, inclusive de aproveitar o embalo do comentário do colega Ademir, fazer uma manifestação sobre o ocorrido e de uma vivência que nós tivemos na última semana. E confesso para vocês que não foi nada agradável. Difícil, inclusive. Como é de conhecimento de muitos, eu estive com a minha menina internada de segunda-feira até o dia de ontem. E vi e ouvi muitas coisas relacionadas à instituição Hospital Campina. Inclusive instituição que é de grande valia, lembrando que é para lá que nós vamos nos nossos momentos mais difíceis. E aí cabe ressaltar uma questão bastante importante e interessante, que eu já vi também muito pela comunidade. Muitas pessoas questionavam. E eu até hoje busco uma resposta plausível e técnica em relação à questão do assunto. Exemplo. Internamos na segunda-feira. Na segunda-feira um profissional atende. Vai lá, vou internar o Claudemar. Na terça-feira aparece um segundo profissional. Na quarta-feira aparece um terceiro profissional. Na quinta-feira acaba repetindo o profissional da terça-feira. Na sexta-feira já aparece um quarto profissional. Alguém consegue ver um padrão de trabalho no meio de tudo isso aí? Você imagina o quanto que é complicado, quanto vai ter profissionais com uma visão técnica diferente em relação à questão do tratamento do paciente? E o quanto que é complicado para o paciente e também muito para o corpo técnico, inclusive para o médico. Vocês conseguem ver, o dia que eu consegui ouvir uma explicação técnica, isso que eu sou leigo no assunto, mas eu ia gostar de ouvir uma explicação técnica que fosse convincente e minimamente plausível que fosse nesse sentido. Do porquê. E para minha surpresa, no sábado de tarde, admirei também, aproveitando o embalo da tua fala, tá? No sábado à tarde, estávamos lá, perto das 14 horas, saiu a luz. Isso é meio esquisito, até toquei a chavezinha lá da iluminação 2, 3 vezes para ver se voltava, não voltava. Pensei que uma lâmpada, levantei, fui lá, tentei ligar outra, também não funcionou. Digo, porque tem gerador. E a primeira surpresa, eu fiquei sabendo no dia de ontem, quando já tinha saído de lá, fiquei sabendo que esse gerador já estava com problema há muito tempo. Vocês imaginam uma situação tipo de um paciente que vai chegar no estado de urgência ou emergência, precisar do atendimento com oxigênio, ou talvez que esteja em atendimento, num processo operatório, passando por um procedimento, e cai energia. E a pessoa ligada no oxigênio. E o que acontece quando cai energia? Automaticamente o compressor dele... O que sobra para o paciente, colegas? Só até logo. Até a próxima vida. E eu vejo com preocupação isso aí. O Ademir trouxe números importantíssimos. Hoje o município está injetando muito dinheiro no hospital. E aí o que nós percebemos? As mesmas pessoas conduzindo a instituição por muito tempo, desde que eu me conheço por gente, é o mesmo grupo conduzindo o hospital, e o hospital está cada vez em maior declínio. O hospital, inclusive, de forma lamentável, nas últimas eleições, e não foi só na última, foi na penúltima, antepenúltima também, sendo usada como ferramenta política. Nós tivemos esse ex-prefeito, que eu particularmente acho que foi um desastre como prefeito, porque praticamente fez no máximo aquele dever de casa, que é o A mais B. E colocando um áudio de mais de 12 minutos, com um monte de asneira. Só que entrega para a comunidade é muito pouco. E não é à toa que nós estamos do jeito que nós estamos, justamente por causa dessas questões. Eu fico imaginando condições mais graves de pacientes que realmente têm uma necessidade maior. Como é e como funciona. E nunca esqueçam. Essa atenção não precisa ser dada por da nossa parte. Nós temos também esse papel. O município está colocando dinheiro. Toda vez que você coloca dinheiro, o pedido ele passa por aqui.
Então nós temos como vereadores também, inclusive os munícipes, pedir, né, informações pertinentes à questão do hospital. Para onde nós vamos quando nós vamos estar com problemas de saúde? Nós não vamos para lá. Nós vamos. Existem, logicamente, muitos pontos positivos. A questão de poder dos quartos são ótimos. Né? O corpo técnico em si, ele é bom. Não estou falando da questão técnica, mas a formatação do trabalho. Eu acho que precisa ser revista. Não esqueçam, não estou falando mal dos profissionais. O que eu questiono, o que eu fico me perguntando em relação à questão de ter uma resposta plausível é a formatação de trabalho, especificamente. Além da questão do gerador, logicamente, Ademir. Porque o município está botando dinheiro. O dinheiro está indo. Então, por tanto tempo aí, 4 anos, Ademir, o problema persiste, é bastante tempo, já poderia ter ocorrido a solução, logicamente. Uma coisa que eu sempre falei, um segundinho, tá? Uma coisa que eu sempre falei, tá? E que é extremamente importante, que é o seguinte, numa situação dessas aí, quando tem um equipamento com tamanha importância, por uma necessidade tão grande, que é para a vida humana, não existe manutenção corretiva. O que precisa ser feita é manutenção preventiva. Eu não posso esperar quebrar o equipamento para ir lá fazer manutenção. O equipamento, se for pela questão da NR12, que trata sobre vasosupressão, esses equipamentos aí, você sabe o que ele diz? Manutenção preventiva e periódica. De tempos em tempos o equipamento precisa ser ligado, o equipamento precisa ser testado, ele precisa passar por uma série de avaliações. Para quê? Para que no momento que ele tenha real necessidade de uso, ele esteja operante. Alguém de vocês vai discordar de mim? Eu acredito que não. E é uma questão lógica. Para concluir, vereador Claudemar. Seria isso. A minha preocupação em relação à questão do Hospital Campina, formatação, trabalho, inclusive a questão do gerador de energia. Seria isso. Muito obrigado. Continua o espaço aberto. Boa noite a todos, colegas, mesa diretora, colaboradores e o pessoal que nos assiste em casa. Falar do Hospital Campina, ele é da comunidade. Aqui nós, como vereadores, talvez a gente gosta de criticar, e não sentar junto ou talvez ajudar de fato. Eu sei que como agricultores a gente tem um desconto que a comunidade, os agricultores, através da energia elétrica, da conta de luz, a gente ajuda uma taxa para o hospital e há muitos anos. E é um recurso que entra. A gente sabe que os aposentados, eles contribuem uma boa parte para o nosso hospital. E por isso eles também têm um tratamento de qualidade. Também se já pensou por que o pessoal da cidade não pode contribuir na conta de luz da RGE? Que poderia ser um encaminhamento feito talvez por essa casa, talvez pelo executivo. Jogar pedra é muito fácil, mas sentar. Inclusive existe um espaço muito bom para se discutir onde o hospital vem prestar contas de tudo que é feito e gasto, é no Conselho Municipal de Saúde, do qual já há muitos anos participei, inclusive já fui presidente, que talvez também é um espaço de nós vereadores estarmos ocupando para termos o conhecimento. Então seria um pouco isso de dizer que, e é função do município sim colocar dinheiro, porque é pro cidadão campinense que contribui para ele ter a sua saúde e o seu tratamento aqui. O município não está fazendo um favor, ele precisa fazer isso. Seria isso. Continua o espaço aberto. Senhor presidente, vereadores, só quero deixar bem claro que minha colocação não foi de criticar o hospital, só esclarecer os fatos colocados. Seria isso. Continua o espaço aberto. Acho que a colega vereadora fez uma confusão em sua avaliação, sugiro que assista novamente, né? Não é questão de atirar pedra, colega vereadora, é questão de realidade. Quando tu estiver ou tiver um familiar teu lá, naquela condição, precisando de atendimento, precisando de padronização, qualquer outra coisa que for, aí tu vai parar para pensar, colega vereadora. Tá aí fazendo discursinho bonito é uma coisa, mas cai para a realidade. Cai para a realidade. Outra situação também, contribuição da Cooperluz, se a minha memória não me engana, são R$2 por conta de energia, foi eu que eu vi alguns dias atrás. Eu acho que é algo em torno disso aí, se a minha memória não me engana. Se a minha memória não me engana, é mais ou menos isso aí. As pessoas não se importam de contribuir. Eu não me importaria de contribuir mensalmente com dinheiro. Só que nós precisamos de uma sociedade fortalecida.
Nós precisamos de uma sociedade fortalecida. Não adianta, tipo, passar um monte de dinheiro para a Lina se a Lina não consegue produzir resultados. Continua aberto o espaço dos 2 minutos para as manifestações individuais. Ninguém mais querendo se manifestar, eu também quero fazer algumas considerações. Estive esta semana que está findando, representando o Legislativo Campinense, na marcha municipalista em defesa dos municípios em Brasília, onde estiveram presentes mais de 14 mil participantes, entre eles prefeitos, inclusive o prefeito Carlos, vereadores e também secretários. A discussão, com certeza, foi interessante, muito interessante, de interesse de todos os municípios do Brasil. Se assim não fosse, não teria toda esta adesão, inclusive com a presença do presidente Lula, ex-presidente Bolsonaro, ministros, enfim, as maiores autoridades da nação estiveram lá. E, paralelo ao evento, também estive visitando, juntamente com o prefeito, as nossas bancadas gaúchas que fazem voto no nosso município. E tivemos um respaldo muito positivo. Junto ao deputado Pompeu de Matos, empenhei mais uma emenda de R$150 mil para a Secretaria de Obras. Também visitamos o gabinete do deputado Sanderson, o qual também empenhou e será depositado ainda este ano R$500 mil para ampliação e melhoria da nossa creche. E eu quero deixar bem claro que isso não é mérito meu. Deputado Sanderson é mérito da bancada do PL, porque eu não sou demagogo e nem mentiroso. Então, é mérito da bancada do PL que conseguiu essa emenda aí de R$500 mil para o nosso município. Deputado Pompeu, todos vocês sabem, é um dos deputados que mais contribuiu com o nosso município. Era assim, estava em discussão a questão do nosso hospital, e o Ademir trabalha lá, é funcionário do hospital e sabe que nós temos alguns equipamentos aí que grandes centros não possuem. E muitos desses equipamentos foram através de emendas do deputado Pompeu de Matos. Queira você ou não, a verdade é essa. Então, o deputado Pompeu já contribuiu com o nosso município desde que eu trabalho com ele. Claro que eu não trouxe isso sozinho, isso é empenho de um grupo. Mais de R$2 milhões para o nosso município. É muito dinheiro. Mas também, com certeza, o povo de Campina retribui. Então, fica aqui esse registro, então, de que tanto o vereador Daltro Bastos como o prefeito Carlos, nós não fomos para Brasília para passear. Nós fomos lá para representar nosso município e buscar recursos que é aquilo que nós somos incumbidos. Você sabe que o maior ofício do vereador é fiscalizar. É fiscalizar. Mas também, vocês sabem que quem não pede não leva e quem não chora não mama. E nós não podemos ser vereador Michael Jackson, aquele que finge andar para frente e anda para trás. Nós recebemos para isso, somos pagos para isso. Então, fizemos o nosso papel. Feito isso, alguém mais gostaria de se manifestar? Não, então passamos à apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 29. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 26, de 21 de maio de 2025, matéria, projeto de lei número 29, de 12 de maio de 2025,
autoriza o Poder Executivo Municipal contratar odontólogos e dá outras providências. Parecer, considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, autorizar a contratação em caráter temporário para atender excepcional interesse público de até 2 odontólogos, com remuneração correspondente ao padrão 8, classe A, do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal de Campina das Missões. Considerando que o Executivo argumenta que tal demanda advém da necessidade de garantir a continuidade da prestação de serviços da saúde pública, que o município possui 2 equipes de saúde da família, sendo que para cada equipe foi criada uma equipe de saúde bucal para atender a população. Como que o contrato dos atuais profissionais vence agora no mês de maio, considerando que tomando como base que há informação de que tal cargo será objeto de concurso público previsto para ocorrer no exercício de 2025, este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo 1º do artigo 2º do projeto, excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação: artigo 2º, parágrafo 1º, a contratação que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público será feita pelo prazo de até 12 meses. Considerando ainda, buscando corrigir a redação da numeração do artigo 6º no projeto, o qual não está de acordo com a sequência da numeração, apresenta-se uma emenda substitutiva nesse, alterando onde se lê artigo 6º, leia-se artigo 5º. Razões pelas quais essa comissão, com as emendas propostas, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 21 de maio de 2025, assinado pelo vereador Claudemar Justin, presidente, vereadora Marta Pis Volkmer, relatora, e vereador Luciano Machado, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 29, com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, como nós temos emendas propostas ao projeto, coloco em votação inicialmente as emendas. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. As emendas, então, aprovadas por 8 votos. Feito isso, coloco em votação o projeto, já alterado pelas emendas. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 29, aprovado por 8 votos. Solicito o parecer do projeto de lei número 30. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 27, de 21 de maio de 2025, matéria, projeto de lei número 30, de 12 de maio de 2025, prorroga até 15 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado por meio de lei número 2.865, de 23 de junho de 2015. Parecer, considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, prorrogar a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado por meio da Lei Municipal número 2.865 de 2015, até 15 de dezembro de 2026. Considerando que a presente medida, observada a justificativa que acompanha o projeto de lei, está pautada no argumento de que a prorrogação proposta está pautada na Lei Federal número 14.934 de 2024, que estendeu a vigência do Plano Nacional de Educação até 31 de dezembro de 2025. Considerando que o Plano Municipal de Educação, elaborado em 2015, está alinhado às metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação, tornando assim necessário que o município também prorrogue a vigência de seu plano local, de forma a garantir a continuidade da execução das metas educacionais e o cumprimento das exigências legais estabelecidas em âmbito nacional. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 21 de maio de 2025, assinado então pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social.
Está em discussão o projeto de lei número 30. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 30. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 30, aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 31. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 07, de 20 de maio de 2025. Projeto de lei número 31, de 12 de maio de 2025, autoriza a abertura de crédito especial e de outras providências. Parecer, considerando que busca-se criar os mecanismos legais no orçamento do município para dispor de recursos destinados a atender às despesas de contrapartida do município no valor de R$ 167.498,09, com o programa Minha Casa, Minha Vida Rural. Considerando que o município teve a aprovação pelo governo federal de 2 empreendimentos habitacionais inseridos no programa Intel, totalizando a produção de 13 novas unidades habitacionais, destinadas a famílias residentes na zona rural, em situação de vulnerabilidade social e com comprovada necessidade de moradia digna. Considerando que os recursos serão aplicados em despesas relacionadas à execução das obras e demais custos associados ao cumprimento dos objetos do Minha Casa, Minha Vida Rural. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria. Encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de maio de 2025, assinado pelo vereador Ademir Afonso Grunitsky, presidente, vereador Douglas Gabriel Pitre, relator, vereador Vanderlei Luiz Arnold, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 31. Vereadora Marta. Com a palavra, presidente. Assim, dizer que o Minha Casa, Minha Vida, ele é um programa que o movimento sindical lutou por muitos anos para acontecer. Ele teve início lá pelos anos mais forte foi pelos anos 2014, 12, 13, 14, que nós já construímos muitas casas novas e reformamos por esse município afora. Então, é um recurso que realmente vem a nível federal e o município coloca contrapartida. A gente fica feliz por isso, porque é qualidade de vida para o nosso pessoal do interior e que merecem também, sabendo que uma casa nova é o valor até 75 mil e reforma de casa até 40 mil que as pessoas estarão recebendo por este programa, que na verdade foi uma luta do movimento sindical, sim. Eu lembro muitas vezes que a gente estava lá em frente ao chocolatão, lá, lavando as escadas e carregando uma miniatura de casa, pedindo por este programa. E a gente está feliz que este programa está retornando na nossa base, no nosso interior. Então, talvez por isso ele é um pouco mais forte no meio rural do que na cidade, por ser uma bandeira de luta do movimento sindical. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Eu vejo com muita felicidade esses programas aí, até porque existem muitas famílias que têm uma condição financeira que é bastante complicada, né? Mas eu aqui sentado, aqui pensando, fiquei avaliando sobre a questão do INSS. Quantas moradias poderiam ser feitas? Quantas moradias? Só em parte daquela situação lá, se não me falha a memória, acho que são 6 bilhões que começou. O custo estimado para se fazer um hospital, é de 200 milhões. Imagina, só naquela primeira levadinha. E aí para você ver como é que funciona a situação, né? Quando o dinheiro ele é bem empregado, ele volta para a comunidade. Então a gente fica pensando, tipo, em quanto mais retorno a comunidade poderia ter caso o dinheiro fosse empregado de forma correta. Mas fico muito feliz, tá? Fico muito feliz, porque a felicidade das pessoas, com toda certeza, é a nossa felicidade, né? E todo o ganho que as pessoas têm aí, com toda certeza, aí a comunidade inteira ela fica feliz. Seria isso. Continua a discussão, projeto de lei número 31. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ademir. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, este projeto ele veio na casa para nós criarmos os mecanismos legais, né, para
autorizarmos a abertura de crédito nesse valor de 167.498,09 centavos. Está em consonância com a lei maior, né? O projeto em si, ele está dentro da lei maior, né? E nós aprovamos o parecer para votação aqui na casa daí. Pedimos aprovação desse projeto. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de número 31. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. Os vereadores que a se subscrevem da bancada do Partido Liberal, PL, requerem nos termos regimentais e depois do ouvido plenário desta Casa, que seja oficiado ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor responsável, realizam a abertura, nas medidas previstas em lei, da rua após o término do calçamento da Avenida Santa Teresa até a estação da Corsan ali instalada, como o encascalhamento dessa após a abertura, buscando assim melhorar a mobilidade urbana nesse trajeto. Igualmente solicita-se a instalação de bueiros na rua Itaqui, nas proximidades da residência do senhor Rogério Creve, para assim liberar o fluxo de transeuntes. Campina das Missões, 21 de maio de 2025, assinado pelo vereador Ademir Afonso Grunitsky, vereador Claudemar Justen, vereadora Aline Raquel Dresch, vereador Márcio Agnes. Justificativa. Senhor presidente e nobres pares, ao apresentarmos esta matéria, estamos buscando atender demanda de moradores da rua existente após o término do calçamento da Avenida Santa Teresa, junto ao Executivo Municipal, em razão que a rua existente é muito estreita, como não cascalhada, dificultando assim o trânsito de veículos. Quanto à instalação de bueiros na rua Itaqui, justificamos que a ação proporcionaria a liberação de trânsito de pessoas, buscando melhorar a mobilidade urbana em locais da área urbana do município. Buscamos o indispensável apoio aos demais colegas para a aprovação da presente matéria. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ademir. Senhor presidente, nobres colegas, moradores daquele bairro aí nos procuraram, né, pedindo para abertura dessa rua, né? Descendo aqui na Cotrilhosa, parece que olhando lá para baixo que a cidade chegou no fim aí, né? E tem uma ruazinha que ela é estreita e um pedacinho agora foi encascalhado, mas ela tem bastante poeira. Temos morador também lá que entra com bitrem, com carreta, né, que tem que manobrar lá embaixo, né? E já tem a iluminação pública até lá embaixo e eles estão pedindo a abertura dessa rua, né? Aí para baixo mora também a mãe do colega Claudemar, né? Da onde termina o calçamento para baixo, até esteticamente dá uma visão melhor, a mobilidade, né? E com o tempo a valorização também daquelas áreas aí, né? E nessa travessa da rua Itaqui, de lá do Centro dos Idosos para cá, ela já está aberta. Aberta ela está também por aqui, só não está sendo transitado porque tem uma sanga lá que precisa de uma pontezinha, né? Que com bueiro já resolve, né? Seria isto, então. Pedido para essa proposição apresentada, então, em nome da bancada do PL, e pedimos a aprovação da proposição. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e o pessoal que nos assiste através da página do Facebook da Câmara. Proposição de grande valia, cumprimentar os colegas pela apresentação da mesma, pela importância da matéria, em nome do Partido dos Trabalhadores, eu quero pedir o endosso. Endosso concedido. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Vanderlei. Cumprimentar o presidente, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, ao pessoal que nos acompanha através do Facebook. Essa rua lá
vereador Ademir precisa de uma atenção. Já muitos moradores já também me procuraram e, como é de suma importância, também tem uma outra, temos que dar uma atenção na parte de rede de esgoto, naquela parte também fui procurada, se nós puder, não sei se não tem ligação ou não tem caimento, não tenho certeza, não consegui ainda chegar na parte decisiva, o que tem lá. Mas como é de suma importância, peço o endosso pelo partido do MDB. Endosso concedido. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Opa, voltamos então. O vereador Claudemar. Com a palavra, presidente. Ademir, aquela rua, se a minha memória não me engana, ela já consta no mapa também, né? É uma rua que consta no mapa, assim como tantas outras, né? Inclusive, entrei, foi no ano passado com uma proposição sobre a revisão do que se trata em relação à questão, digamos que de perímetro urbano e rural, que é algo bastante interessante, né? Que seja revisto, até porque hoje, né, lógico, existe uma série de variáveis aí que está segurando um pouco a questão da construção civil, né? Até porque boa parte das pessoas está descapitalizada, mas de qualquer forma abrir as ruas, abrir a possibilidade de novos terrenos também é bastante importante, né? Lembrando que atrás então da igreja, do acesso da escola até lá em cima, lá do lado da casa mortuária, então, tipo, já foi feito todo o destacamento, só falta abrir, né? E uma informação bastante importante também, que foi publicada nas redes sociais da prefeitura, de que atrás da casa, aliás, do sindicato rural, né, os trabalhadores rurais e também da UBS, né, foi feito um belo e amplo estacionamento, né, com uma boa iluminação, foi colocado pedrisco lá, tá um negócio que é um luxo, E dá para botar muito carro lá em cima lá, então lugar para estacionar tem, né, hoje o problema de estacionamento nas imediações da UBS, eu acredito que já não exista mais, né. Então, tipo, a pessoa pode chegar lá, tipo, pode conduzir o seu paciente, pode levar o seu veículo até nos fundos, depois pode sair com segurança e fica, inclusive, tipo, mais fácil para conseguir sair, tá bem? Mas seria isso a minha colocação. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Solicita a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. A vereadora que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores, no uso de suas atribuições, requer nos termos regimentais e depois de ouvido ao plenário desta Casa, que seja enviada correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que realize a pavimentação com blocos de concreto intertravado de trecho da estrada de terra que faz ligação com a via pavimentada com pedras irregulares da comunidade da Vila Teresa, compreendendo o trajeto após o término do calçamento em direção à cidade, trecho esse de aproximadamente 200 metros. Campina das Missões, 21 de maio de 2025. Assinado pela vereadora Marta Pires Volkner. Justificativa. Senhor presidente e nobres pares, ao apresentarmos o presente pedido de pavimentação do trecho da estrada de terra que liga a Vila Teresa à cidade, estamos atendendo uma solicitação dos moradores desse local, como atendendo a uma preocupação com a saúde, pois nesse trajeto tem-se instalado uma agroindústria. A pavimentação nesse local diminuiria consideravelmente a poeira, colaborando com a qualidade de vida dos moradores, como promovendo a saúde pública, pois a agroindústria ali instalada produz alimentos para fornecer a alimentação escolar. Senhores vereadores, senhora vereadora, com vistas a obter respaldo perante a demanda proposta, almejo pelo indispensável apoio deste plenário. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Temos conhecimento que este pedido já foi feito em gestão anterior por colegas vereadores que hoje não estão aqui, mas que representaram o Poder Legislativo na época, e a gente reforça novamente este pedido, sendo que a Vila Teresa é uma vila que cresce, e inclusive ele está crescendo para a direção a Campina, né? Então aquela rua ali que é muita poeira e as pessoas moram muito próximo a essa estrada,
Então, e se coloca a questão do intertravado por ser uma facilidade e rapidez, né? Mesmo tendo calçamento ali, mas estendendo esse pedaço com em torno de 200 metros do intertravado, realmente mudaria a vida daquelas pessoas que moram lá. Então, a gente reforça este pedido já feito por anos anteriores e na esperança que isto seja aceito, inclusive a gente pede a colaboração dos colegas vereadores. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Douglas. Quero parabenizar a colega vereadora Marta pela proposição apresentada e pela importância da matéria, pedir o endosso da mesma. Endosso aceito. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Aline. Será que está funcionando? Tá. Cumprimentar os colegas vereadores, colega vereadora, funcionários da casa, público que nos assiste nas redes sociais. Só para acrescentar essa proposição da vereadora Marta, se não me falha a memória, essa questão do calçamento da Vila Teresa estava junto nas colocações de plano de governo do atual prefeito, né, do Carlos, e acredito que até então não houve tempo hábil ainda para execução, mas ao que se sabe está dentro da demanda, da intenção deles de trabalhar ali nessa questão. E pela importância da matéria, pedimos o endosso. Endosso aceito. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Vanderlei. Parabenizar a vereadora Marta pela proposição e peço o endosso pelo partido do MDB. Endosso aceito. Continua a discussão da matéria. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Claudemar. Eu gostaria de complementar a fala da colega Marta, né? A Marta falou um negócio bem interessante que nos anos anteriores também foi pedido, e eu gostaria de poder trazer alguns números bastante interessantes, colega Marta, né? Até para que se torne público, né? Números em relação à questão de pavimentação. E aí, para vocês terem uma ideia, em 24 anos, né, das gestões anteriores né, do atual prefeito, foram feitos aí aproximadamente 11 mil metros quadrados de pavimentação no interior. E olha que interessante, nos primeiros 4 anos do atual prefeito, ele fez aproximadamente 26 mil metros de pavimentação em 4 anos, imagina. Então, faça um cálculo e faça uma diluição dos quase 11 mil pelos 24 e façam os 26 mil aí por 4 para vocês verem, digamos, que é a questão de construção e produção de resultados. Né? E aí eu trago um negócio bastante interessante, que é o seguinte também, aproveitando aquela questão lá que o Dalton colocou no começo, né, sobre a questão das emendas. Vamos pegar o caso do Pompeu, trouxe mais de 2 milhões de reais. Olha quanto dinheiro que é isso, minha gente. Quanto dinheiro trouxe esse homem já para nós? E para que nós possamos fazer as obras, para que o executivo possa executar as obras, o que nós precisamos de dinheiro? Daí faço o que o colega das Douglas já falou algumas sessões anteriores, de dinheiro que ele conseguiu, junto com os colegas. Dalton colocou valores interessantíssimos. Dalton, eu particularmente acho dinheiro isso aí. Mais de 2 milhões de reais. E aí eu passo para vocês também da importância de nós buscarmos emendas juntos aos nossos deputados e senadores para que nós possamos entregar resultados para as pessoas. Chegar aqui e falar de olha, eu pedi para que fosse feito, que são, digamos que demandas já dos anos anteriores, é uma coisa, mas até que ponto que eu consigo construir a mais? Até que ponto, que eu vou lá no meu deputado, no meu senador, pedir um dinheiro? O que nós fizemos sem dinheiro? Então, eu dou sugestão para os colegas, assim como o colega Dalton fez, então, na semana passada, né, Dalton? Né? E assim como aconteceu também, com a nossa bancada, o colega Douglas também já passou bastante, né, Douglas, também, né? E aí o que acontece? Trazer dinheiro, Márcio também trouxe bastante, né, Márcio? Estão todos parabéns, uma maravilha. Então o que acontece? Vamos buscar algumas emendas, minha gente. Então, vamos lá nos deputados, vamos lá nos senadores, vamos bater na porta dessa gente aí para nós conseguir um dinheirinho, para nós conseguir fazer com que a coisa se multiplique, com que as obras se multipliquem. Quem ganha é a comunidade. Seria isso, seu presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloca em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Esgotada a ordem do dia, gostaria também de convidar a todos os colegas vereadores, as colegas vereadores,
bem como também ao povo, às pessoas que estão nos assistindo através do Facebook, para participar da próxima quinta-feira, dia 29, às 9 horas, aqui na Câmara, de audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, referente aos poderes executivo e também o poder legislativo. Sendo que reforçamos que a participação dos munícipes nessas audiências são de grande importância. Por fim, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de junho de 2025, às 19 horas. Está encerrada a sessão.